convidados. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Energia e Pessoas. O programa Energia e Pessoas foi criado para você, consumidor de energia elétrica, que quer pagar menos por essa energia e valorizar o seu patrimônio. O programa Energia e Pessoas foi criado por Ruberval Baldini, especialista em energia solar que atua no mercado desde 1980 no setor de energia renovável, presidente da ABEAMA, Associação Brasileira de Alternativas e Meio Ambiente, e CEO da BR Solar. E comigo, Carol Ribeiro, Relações Públicas da ABEAMA, iremos trazer para vocês informações especialistas dessa área, com uma linguagem leve e bastante informativa para esclarecer esse fascinante mundo da energia. O tema de hoje é como investir em energia solar no agronegócio. Ruberval, sobre o que vamos esclarecer hoje aos nossos seguidores. Obrigado, Carol. Falamos de energia todo tempo e todo tempo nós ficamos ligados a essa questão, porque sem energia não conseguimos viver. Hoje nós falamos especificamente sobre energia no agronegócio. Agronegócio é uma coisa que no Brasil está crescendo nesses últimos anos bastante, com uma visão muito clara do que o Brasil pode exportar e quais as áreas que nós podemos estar trabalhando. Só que tem peculiaridades nesse agronegócio que a energia solar vem trazer como um sustentáculo de energia em cima de toda a produção. Nós falamos de agronegócio, sempre se pensa em grandes produções, mas também tem o pequeno produtor agrícola que vai trabalhar dentro dessa linha, que pode se beneficiar da pequena energia que ele pode estar necessitando, que não precisa gastar vários e vários milhares de valores para trazer a energia por cabos e pode se beneficiar numa produção local. Nós vamos estar aqui com especialistas falando, o professor Adriano, que Carol vai apresentar, o Júlio César, que é um dos produtores do segmento de energia solar. Temos também assistindo outros produtores da área de energia solar, que vai nos dar essa visão num papo claro, franco, como você diz sempre, Carol, para que o nosso ouvinte possa entender um pouco mais desse universo da energia solar. Então, energia solar, como você pode investir no agronegócio com energia solar? É conosco. Carol? Agradecemos aos nossos patrocinadores e apoiadores, Equity, Spin, BR Solar, ABEAMA, que permitem esse programa acontecer. O programa Energia e Pessoas é feito para você. Deixe seu like, curta a nossa página no YouTube e fique por dentro de todos os assuntos. E não esqueça de assinar o sininho de notificação. Vamos aos nossos entrevistados de hoje. Professor Adriano Morto. Por favor, professor, me perdoe o erro para poder falar seu sobrenome, mas é difícil. Doutor em Energia Solar Fotovoltaica pela Universidade Politécnica de Madrid, em 1996. Professor titular da PUC Rio Grande do Sul desde 1990. E o engenheiro Júlio César Tavernaro, CEO da Spin Estruturas, que é uma indústria localizada no estado de São Paulo. Atua no desenvolvimento de fabricação e de sistemas de fixação para o mercado fotovoltaico desde 2016. O Júlio irá explicar um pouco melhor sobre a empresa no momento de sua apresentação. Vamos iniciar com o professor Adriano, que irá nos falar um pouco sobre a experiência da PUC no Rio Grande do Sul e no setor de energia solar. E, em seguida, o Júlio fará a apresentação. Professor Adriano... Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês neste evento para falarmos de energia solar fotovoltaica e do agronegócio, uma relação muito interessante que nós temos no presente e no futuro. Carol, eu tinha alguma apresentação, eu tinha mandado alguns slides para apresentarmos, eu não sei se eu posso compartilhar ou vocês compartilham desde aí, para mostrar um pouco do que nós estamos fazendo. Vamos compartilhar, Adriano. Rapidamente. E é bem rápido, eu conto o que estamos fazendo e focado nessa questão do agronegócio. Então, a Carol está abrindo para nós. Basicamente, nós trabalhamos, eu e a professora Isete, que são os coordenadores do Núcleo de Tecnologia em Energia Solar da PUC do Rio Grande do Sul. E o objetivo deste Núcleo de Tecnologia é formar recursos humanos, obviamente, isso é o papel fundamental da universidade, é desenvolver dispositivos fotovoltaicos
Isso é um diferencial nosso. Nós desenvolvemos a célula solar, o módulo fotovoltaico e atuamos também nos sistemas fotovoltaicos. Então, nós vamos desde o material básico da própria célula solar, dispositivo, até o sistema fotovoltaico. Coloquei já nossos e-mails, o meu, Adriano Melick, e o da professora Isete Zanesco. Que áreas atuamos? Carlos, pode passar o próximo slide, dentro da PUC do Rio Grande do Sul, que áreas nós atuamos em pesquisa? Eu já falei antes, eu resumi. Células solares, o que vocês veem aí nessas imagens são células solares que nós fabricamos. Pra vocês terem uma ideia, teve uma época que nós chegamos a fabricar em laboratório 12 mil células solares. Para uma indústria não é nada, mas um laboratório em uma universidade é um número bastante grande. Então, nós fabricamos células solares em nível de planta piloto. Fabricamos módulos fotovoltaicos também e chegamos a fabricar células e módulos e instalamos um sistema fotovoltaico, 2 já são, na verdade, na PUC do Rio Grande do Sul, com estes módulos fotovoltaicos. Está se deslocando na tela ali, se a Carol agora puder passar o próximo. E aí, o que nós temos na PUC do Rio Grande do Sul? Nós temos lá 950 metros quadrados de laboratório, com todas as características, desde a possibilidade de fabricar o dispositivo até caracterizar o módulo fotovoltaico nas condições das IECs ou do Inmetro. São 210 metros quadrados de salas limpas para produção de células solares e são 16 laboratórios. São algumas imagens, então, desses laboratórios que vocês podem ver aí. Então, esse é um resumo rápido do que nós já estamos trabalhando há muito tempo e que sempre... uma coisa importante que eu queria dizer para vocês. Muito se pensa, às vezes, que a universidade está distante do mercado. Não, nós sempre pensamos, quem trabalha com energia solar e trabalha com células solares, módulos fotovoltaicos, não pode estar distante do mercado. Porque senão está trabalhando em algo que não existe. Porque quando se trabalha em energia, tem que se pensar em custos. Quem trabalha em pesquisa em energia solar sabe que é o custo daquele watt, daquele equipamento que vai ser colocado lá na propriedade rural. Então, nós estamos sempre ligados a isso, a reduzir custos, aumentar a eficiência, para que a sociedade tenha acesso a isso. Então, esse é o ponto focal que sempre foi o nosso trabalho. Quem trabalha em energia solar fotovoltaica tem que pensar nisso, tem que pensar desta forma, e não viver de pesquisar e publicar só papers e não pensar que o mercado necessita de inovação e redução de custos. A próxima, então, Carol, por favor, próxima imagem, e é, então, já focado no tema que é da nossa live de hoje, que é o uso da energia, dos sistemas fotovoltaicos em propriedades rurais. Então, este é um tema que vem nos preocupando há bastante tempo, e aí conseguimos organizar, vocês veem aí uma organização, são várias entidades, para estudar a implantação de unidades de geração distribuída, usando, claro, sistemas fotovoltaicos, em propriedades rurais. É o que nós chamamos de um projeto que foi iniciado em 2016, o AgroSolar, com o Itaipu Binacional. Já vou explicar por que a Itaipu, uma grande produtora de energia, entra nesse mercado, entra nesse projeto. Mas Sistema OCEPAR, que é o sistema das cooperativas do Paraná, cooperativas do Oeste do Paraná, LAR, Cevale e Copacol, que vocês veem aí, o SEBRAE do Paraná, e a PTI, que é a Fundação Parque Tecnológico de Itaipu, que tem um centro de pesquisa na área de sistemas eletrônicos, sistemas de potência. Então, vocês veem que nós agregamos universidades, cooperativas, uma grande produtora de energia, que é uma financiadora do projeto, dentro de um contexto de entender, então, como os sistemas fotovoltaicos vão ser aplicados em propriedades rurais para a produção de frango, vocês veem aí, produção de suínos ou produção de leite, e fazer um estudo comparativo, um estudo de médio e longo prazo, vamos dizer médio prazo, porque vão ser 5 anos de estudos de sistemas fotovoltaicos nessas de propriedades de produção de proteína animal. E por que nessa região? Essa região oeste do Paraná é um grande produtor de proteína animal. É uma região que a Itaipu está trabalhando. Ela não fornece energia diretamente para aquela região, mas ela tem uma importância naquela região. Então, ela é uma patrocinadora deste projeto. Na próxima, que
Carol, se tu passares, no próximo slide, por favor. Aí, qual é o objetivo desse projeto, então? Basicamente, avaliar e comparar diferentes sistemas fotovoltaicos em propriedades rurais. Vantagens e benefícios, problemas na implantação, na operação e a avaliação em médio prazo. Para vocês terem ideia, nós medimos todos os módulos fotovoltaicos que foram instalados em 3 propriedades. E estamos acompanhando o que está acontecendo com o passar dos anos. Próxima, então, Carol. Se eu estivesse assistindo, não vejo. Próxima imagem, Carol, que daí é a última, então, desse projeto agrosolar. Aí, Carol, então aí o que nós temos? Aí, basicamente, localizando onde são as regiões do oeste do Paraná. Então, são três cidades, municípios: Medianeira, Assis Chateaubriand e Cafelândia. Em Medianeira, isso é da cooperativa LAR, nós instalamos um sistema fotovoltaico. Cuidado com o que eu disse. Nós não instalamos, nós não somos instaladores. A universidade faz a avaliação, analisa o projeto. São empresas do oeste do Paraná, foram 2 empresas do oeste do Paraná que nós contratamos, fizemos uma tomada de preço e contratamos para fazer a instalação. Então, são os instaladores da região do oeste do Paraná. Em Medianeira, lá foi instalado, vocês vejam, num telhado de um galpão, onde estão as vacas, é o estábulo, para a produção de leite. A ideia aí é reduzir o consumo de energia elétrica de uma planta de produção de leite típica. E esse estábulo que vocês veem é o típico da região, com 130, 150 vacas, este é o tamanho. Já falo mais adiante, a redução de consumo de energia elétrica, os sistemas são todos de 20 kW que nós colocamos. Eu já falo aqui, esse da de Medianeira lá reduziu em 50% o consumo de energia elétrica, quer dizer, o consumo não, reduziu a conta de energia elétrica, o consumo continuou o mesmo, só que nós reduzimos, claro, com a produção de energia elétrica. Em Cafelândia, isso foi colocado no telhado do estábulo. Já em Cafelândia é uma planta de produção de frangos, então foi colocado no solo. Então foi instalado no solo, vocês veem aí, é o que está marcado em verde. E um outro em Assis Chateaubriand foi sobre o telhado de uma granja. Situações diferentes. Aí você diz, por que tem situações diferentes? Bom, pesquisador gosta disso, né, Baldini? Gosta de situações diferentes para testar. E o produtor rural também, quando ver os resultados disso no futuro, vai ver resultados de situações diferentes. Situações onde que nós simplesmente jogamos no telhado, situações em que elevamos em relação ao telhado, com custo, tudo tem custo, né? Esse aqui é melhor do ponto de vista de produção. Aí, quando a gente faz aqueles cálculos todos, isso aqui é melhor. Bom, mas isso tem um custo, tem que ser colocado no custo. Lá, então. E aqui nós temos essa comparação, certo? Tem custos, por exemplo, de reforço de telhado. Tem situações que ali, como em Assis Chateaubriand, tivemos que fazer reforço de telhado, porque o telhado não previa uma carga de módulos fotovoltaicos. Então, isso foi colocado. Tem situações, diferentes formas de conexão na rede elétrica interna ou já na entrada, que também estamos testando, para verificar que isto vai produzir, digamos, naquela produtividade ao longo dos anos. Porque o que eu gosto de dizer é o que se sabe da cidade e se aplicar diretamente ao meio rural, cuidado. Na verdade, temos que entender o meio rural, nós somos da cidade. E nós temos que entender o meio rural e não simplesmente colocar sistemas fotovoltaicos ou colocar inversores e achar que tudo vai funcionar igual. Não. E aí estão as empresas e a universidade junto, essa relação empresa-universidade, que vai fazer com que esse mercado absorva isso de uma forma rápida e bastante importante. Essa é a minha fala inicial, Baldini, Carol. E depois a gente vai conversando. Muito obrigado, Adriano. Obrigada, Adriano. Bom, eu queria chamar o professor Júlio César. Júlio, você quer que coloque seu slide agora para a gente poder falar? Você está sem o seu... Habilita seu microfone. Isso. Já habilitei aqui, desculpa, que eu cortei para não pegar áudio aqui na minha casa. Ok. Bom dia, Carolina. Primeiro, bom dia, Roberto Paulo. Bom dia. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Obrigado pela oportunidade, é um prazer para a gente poder estar participando aqui, mostrando um pouquinho, né, como o professor Adriano disse agora, né, o estudar é uma coisa fundamental, né? Estudar o que a gente está fazendo, entender as características
é uma coisa necessária para uma evolução e para que você tenha um produto com maior longevidade. E esse é um pouco do que a Spin faz, né? Esse é um pouquinho do que realmente hoje a gente faz, entender características de mercados diferentes e trazer um produto com maior robustez para cada uma das situações que ele possa estar sendo aplicado, né? Obrigada, Júlio. Bom, eu queria abrir o chat para os nossos convidados, nossos amigos, companheiros que estão na nossa live. Quem quiser fazer pergunta, fique à vontade. Você quer complementar o que você estava dizendo, Júlio? Carolina, é o seguinte, referente à questão da Spin, né, comentando com todos um pouquinho a respeito, a Spin ela veio com um propósito de mercado um pouco diferente do que alguns concorrentes nossos, né? A nossa origem foi devida a relações comerciais com fabricantes de módulos. E não tem como você criar uma estrutura, né, onde você não atenda aos requisitos de fabricantes de módulos. E como o professor Adriano disse agora, né, você também tem uma relação com coberturas. Então, entender as características de coberturas e você fazer adequações ou ter, até em certos momentos, ter que, às vezes, declinar um projeto ou mudar de condições de instalação, isso está um pouco no DNA da SPI. Né? Isso é um ponto que a gente é muito reconhecido por essa questão de avaliação, né? De você ter ali produtos, né? Ter uma estrutura que faça uma interface entre módulos e cobertura de uma forma mais harmônica, né? E não o comercial determinar se vai pôr ou não. Então esse é um ponto que a gente leva muito a sério, e essa questão aí do negócio em si, né? Do principal assunto nosso hoje do agronegócio, é algo que a gente tem algumas experiências interessantes a compartilhar com todos, de projetos que nós já fizemos, e em uma total sintonia aí com o que o Adriano acabou de dizer, que os meios, né, os ambientes são diferentes e coisas diferentes têm que ser tratadas de forma diferente, né? Então isso é uma coisa que está muito, muito claro e totalmente tratável, bem tratado aqui dentro da nossa empresa. Muito bem. Essa interação entre a universidade e a indústria se faz presente em todo momento, né, Júlio? O Adriano colocou a questão da sensibilidade, que você está no campo, está totalmente com um ambiente totalmente diferente do ambiente da cidade. E aí nós, indústrias, estamos na cidade e vamos levar soluções para o campo. Sem a interação do campo fica muito difícil. Eu me lembro no passado, no PRODEEM, acho que o Adriano se lembra dos projetos do PRODEEM, nós instalamos vários sistemas. Teve situações onde a gente não chegava de carro lá, porque, não sei se vocês se lembram, o PRODEEM era uma situação no campo onde as escolas, com 5 quilômetros de distância do ponto de energia, eram alimentadas com energia fotovoltaica. Foi um dos grandes projetos que aconteceu no Ministério das Minas e Energia, e esse projeto deu um impulso para que as pequenas plantações levassem essa solução. Hoje, o Adriano deve se lembrar, né, professor, daquela época do PRODEEM, onde o desenvolvimento de fotovoltaico não tinha a preço que tem hoje com a 482. E que nós temos hoje a possibilidade de cada um de nós que estamos ouvindo colocar no nosso telhado a nossa energia solar, seja no campo, seja no agronegócio. Como se fala em agronegócio, se pensa em grandes produções, mas também o pequeno produtor rural, seja na sua casa, para alimentar a sua energia, para ele ter um contato, para estar nos assistindo com o seu computador, uma pequena placa solar também resolve o problema dele. Então, essa questão bem colocada pelo professor Adriano traz a essa nossa discussão, esse nosso debate, todos os que estão aqui presentes, como o Carol colocou, nós podemos trocar ideias. Leandro, estou vendo que você está atento a nossa, hoje você é nosso convidado, no passado foi o nosso participante. Sei que você e Júlio tiveram algumas participações e trabalham junto com algumas coisas que vocês têm aí na área do agronegócio. O Júlio vai falar um pouco sobre isso. Naquelas apresentações que eu vi o Adriano colocar ali, tem muita coisa que eu ouvi das soluções que vocês têm, né? Solução que o Júlio coloca, essa questão do ambiente, a estrutura é muito importante, a gente sabe o quanto a estrutura é a base, né? Sem estrutura, como é que você mantém uma situação como essa? Então eu deixo vocês abertos, se o Leandro quiser dar uma palhinha conosco, né, Júlio? Ele tem aí um bate-papo de ping-pong, dupla de ping-pong. Vocês aqui
aprendendo, né? O Júlio, o professor Adriano, sem palavras, né? A experiência aí de, podemos falar em décadas, talvez, já, né, professor? Pois é, isso... Mas, Leandro, desculpe, eu vou te interromper, eu sou tranquilo nessa live, porque quando eu olho ao meu lado, alguém que começou nos 80, eu sou jovenzinho. Então eu sou jovem, eu estou tranquilo, estou bem tranquilo, porque eu sou jovem, que jovem cientista. Mas eu também sou jovenzinho. Eu sou jovenzinho pela energia de vocês. Você aparenta ser bem jovem, mas pelo teu currículo, eu não sei se é tão jovem, não. Né? E o Júlio aí, a gente sabe o trabalho sério que vem desenvolvendo, a gente tem uma parceria bem forte, né? A preocupação de estar realmente fornecendo estruturas que têm o casamento com a necessidade técnica dos fabricantes de módulos, né? Isso é uma coisa que escapa muito. Alguns fabricantes aí fabricam trilhos que são os chamados mini trilhos, que acabam ficando fora de especificação quando instalados, né, da própria fabricante de módulo, até com perda de garantia, por exemplo, né, e essa é uma preocupação que o pessoal da SPIN sempre teve e nunca entrou nessa de vender por vender, sem se preocupar com essa questão de garantias e eficiência de sistemas, né. E o legal, assim, a gente vê cada vez mais estudos, né? Ontem também tive acesso a um estudo também de desempenho de módulos fotovoltaicos e a gente vê que os dados se confirmam, né? O pessoal aí, Adriano mencionou estudos aí de 5 anos, ali com certeza ele vai ver sistemas, já vê, né? Sistemas gerando mais ou menos, e se você utiliza estruturas mais baixas ou mais altas, também você vai ver mais ou menos geração de acordo com a refrigeração que você dá ali nos módulos, né, e aumenta a eficiência dos mesmos, né? Então, quero parabenizar vocês aqui e vou continuar aqui como ouvinte convidado. Obrigado. Obrigado, Leandro. Bem colocado, Júlio. Eu queria que você fizesse um comentário sobre essa questão das estruturas de altura, porque, bem lembrado pelo Leandro, a gente tem uma relação direta entre a insolação que chega sobre a superfície, na orientação da superfície, né? Professor Adriano, me corrija, por favor. Se eu estiver errado em alguma coisa, por favor, nos ajude. Não, ou seja, é uma coisa importante, só para, até, Júlio, antes de tu falares, porque tu vai falar das estruturas, mas eu queria comentar, isso é uma coisa que as pessoas esquecem, às vezes pensam no módulo fotovoltaico, pensam no inversor, e não veem que a importância das estruturas. Quando esses sistemas que vocês viram ali, aqueles 3, nos preocupamos muito, eu e a professora Isete, com as estruturas. Porque adianta você ter um módulo fotovoltaico de alta qualidade, um inversor de alta qualidade, e no primeiro vento que você tiver, o sistema todo voa, ou o telhado cai, ou o sistema ou a refrigeração, que vocês falaram que é importante, também não está sendo bem feito. Então, estruturas é um tema que nos preocupou bastante. Isso é um tema... Não digo que é o número 1, não vou colocar qual é a numeração, mas é bastante importante. E isso que vocês trabalham vão explicar, então o Júlio vai explicar, é fundamental. E no campo, então, mais ainda, pessoal, isso aí. E essa questão da refrigeração, Baldini, perfeito. Nós já estamos observando, posso comentar para vocês, diferença de temperatura, obviamente, né? O Baldini já sabia, então ele só colocou levantou a bola para a gente chutar, né? O Júlio e eu chutávamos, né? Naqueles telhados de 10 metros de altura, a temperatura é mais baixa, a produtividade vai ser maior. O custo é maior na instalação para você levar? Sim, o custo é maior, mas tem que ver a longo prazo. Pode se recuperar. Então, isso que tem que ser colocado para o proprietário é uma estrutura de alta qualidade e a produtividade que ele vai ter, né? Então, às vezes, ele gasta um pouco mais numa instalação e aí, claro, ele sempre se quer... o produtor, não, eu quero o menor custo. Não, tem que sempre olhar a longo prazo, porque isso ali vai durar muitos anos, né? Contigo, Júlio, desculpe remeter aí. Que isso, tranquilo. E isso é muito verdade, Adriana, porque hoje existem 2 pontos que eu digo, né? A atuação de uma estrutura dentro de um sistema fotovoltaico, de percentual dela em custo, ela é baixa. Nós sabemos que é baixa.
Só que, por um outro lado, eu também não vou colocar para o mercado que a Spin ela tem que ser sempre mais competitiva. Então, nós tentamos isso dia a dia, né? O Leandro aqui, como um dos distribuidores, principais distribuidores da Spin hoje no mercado, sabe e entende do nosso trabalho que a gente faz em N eventos e situações, para que nós tenhamos um produto com uma eficiência de engenharia comprovada, correta, respeitando limites de carga de vento do Brasil, índices de salinidade, de corrosões, tudo que for intempéries que vem a agredir o sistema de fixação, né? Só que, por outro lado, também eu não vou pregar o assunto de que, população, vocês têm que comprar a estrutura mais cara porque a mais cara ela é boa. Não, como todos de uma cadeia, a Spin ela trabalha dia a dia para ser mais competitiva. Só que um ponto positivo, né, quando nós começamos em 2016 essa atividade das estruturas, nossa empresa tem há 27 anos no mercado. Mas no mercado de fotovoltaica em 2016, a gente veio com um ponto muito claro, muito claro. Teremos uma estrutura, né, que respeite características de telhados, né, questões estruturais, e pela questão de defender e não comprometer garantias de microinversores, otimizadores e módulos. Não adianta eu ter um produto vendável, comercial, porém que ele não converse com os demais produtos que, vamos dizer a verdade, em custo, em relação custo, né, de compra, são muito superiores. Então, hoje é uma pena, Adriano, mas infelizmente a gente vê muitas obras onde o instalador desceu do telhado e toda a garantia do produto se acabou. Isso é fato. Isso é um fato. Né? O nível hoje, mais do que o Roberval acabou de dizer, a relação de eficiência de você ter um produto instalado adequadamente, eu diria que é a ponta do iceberg. Né? Você perder 10%, 15% de eficiência por um sistema mal instalado, eu diria que é o menor dos pesadelos para quem fez essa instalação. O problema é você ter um problema de garantia, for acionar e você não ter devidas comprovações que você respeitou o manual de instalação de um fabricante. Então, eu tinha um antigo chefe norueguês que ele falava, né, é melhor um fim trágico que uma tragédia sem fim. Então, para nós, é muito claro para a Spin, a gente sabe o nosso caminho a percorrer, é difícil o mercado, né, por algumas tecnologias que, no meu ponto de vista, não corretas, mas a gente respeita e estamos fazendo o nosso dia a dia, mas indo pela verdade. A partir do momento que o comercial passar na frente da engenharia, se um dia for necessário, não, e vender por vender para a empresa se manter, então para o negócio. O contrário. Júlio, a Spin, ela realmente estuda a região para poder colocar a estrutura em cada cidade, em cada estado. Como que é feito esse estudo? Velocidade do vento? Toda essa parte é sempre levada em consideração. Então, isso é um fator que ele é determinante. Hoje nós temos um cenário, nós tivemos recentemente a diretoria de desenvolvimento da Canadian visitando a nossa empresa, e eles ficaram abismados com a carga de vento do Brasil. Então, hoje nós temos uma linha de produto standard, onde eu coloco em distribuidores e a gente não sabe se vai lá para o lado, lá, se vai para o Pará, se vai para Brasília ou se vai para Blumenau. A gente não sabe para onde que vai parar esse material, né? Então, você tem uma linha que você pré-determina medidas standard para ter colocado aquele produto em qualquer região, mas nós também temos um trabalho de customização. Até, inclusive, das imagens que nós compartilhamos com vocês, né, que é um projeto que foi feito com um parceiro nosso, com o Flávio da Inove, onde ele teve uma necessidade. Ele teve uma necessidade de um projeto de um aviário, onde ele estava com uma concepção de produto a ser adquirido, e nós não é uma questão de relacionamento ou falar por falar, mas nós provamos para ele em números que uma solução standard de mercado, ele teria um problema em curtíssimo prazo numa instalação como essa. Então, sim, Carolina, fazer essa análise, dimensionar esse tipo de estrutura, né, para uma região específica, onde se tem características específicas, é fundamental. Então, como o Adriano disse, a importância de uma avaliação de um laudo estrutural numa obra, porque, vamos lá, Adriano, fazendo um bate-bola entre eu e você,
Hoje, vamos puxar de 2 anos para trás. Quantos galpões foram fabricados já imaginando que ia receber um sistema fotovoltaico no Brasil? Poucos, muito poucos. De 2018 para trás. Falem para mim, em percentual, quantos galpões falaram, vamos fazer um galpão já pensando no fotovoltaico ano que vem? Eu vou dizer o que, assim, aquela pessoa que não sabe nada, mas vai dizer o seguinte: acho que nenhum, tá? Porque os galpões que nós colocamos um sistema fotovoltaico, esse que eu vi das tuas fotos, a estrutura, as telhas são mais grossas, a estrutura é reforçada. Os galpões, esse padrão, Júlio, pelo menos os que eu vi, é padronizado para aquela carga típica e não tem como, na verdade, colocar nada em cima. Então, talvez tu tenha. Então, o que eu vi, pelo menos, tá? Das empresas que fornecem no oeste do Paraná, não tinha nenhum. Você entendeu como é o negócio? Então, e esse galpão, para você ter uma ideia, esses trilhos que foram colocados ali, se não me falha muito a memória, tá? Mas, se eu não me engano, nós trabalhamos ali com vão livre superiores a 4 metros em balanço, numa região de vento de 40 metros por segundo. Né? Nós temos pontos de apoio a cada 4 metros nessa obra, se não me falha a memória na ocasião. Tá? Então, o que acontece numa situação como essa? Entender os produtos e você fazer uma montagem segura, ela requer não somente uma questão de fabricação de produtos, mas mostrar para o cliente que você necessita de algo especial para situações especiais. O telhado não foi pensado no fotovoltaico. Né? Ele não foi pensado no trilho mais leve do mercado para se colocar pontos de apoio. Agora, isso tem um custo? Isso tem um custo. Né? E isso tem um custo diferenciado. Encontramos empresas a todo momento dispostas a fazer o correto? Não, infelizmente. Mas o recado que fica uma estrutura padrão standard de mercado, nesse caso, conversando com o instalador, ele comentou que ele teria um payback do sistema no todo em 4 anos e 7 meses. Fazendo o laudo estrutural, colocando a estrutura adequada, só por curiosidade para todos, esse payback foi para 4 anos e 11 meses. Então, vamos falar, num sistema que vem a estar por 25 anos, a gente postergar, vamos dizer assim, esse payback, né, que nós estamos falando aí em 4 meses, será que é isso que determina o fim de um projeto ou não? A viabilidade de um projeto? Júlio? Então, diga, Romano. Eu só me perdoe se eu te interrompo nesse momento, porque você está tocando num ponto essencial para quem está hoje pensando em colocar fotovoltaico e que não tem essa visão. Ele acha que o telhado dele vai colocar o fotovoltaico sem um cálculo estrutural. Aí, quando você apresenta a proposta de um fotovoltaico para essa instituição, ou seja, para esse produtor rural independente, ele acha que vai colocar em cima do telhado de qualquer maneira e que isso vai dar um retorno de investimento para ele, só pensando naquilo, esquecendo de que o arrasto de vento em determinados lugares é importante. E, mais que isso, e você está colocando, por isso que eu fiz questão de você reforçar essa questão, quando você usa uma estrutura que você sabe que pode aguentar alguma coisa, ainda assim seria interessante que você fizesse o cálculo estrutural, não é, Adriano? Porque sem o cálculo estrutural, como é que você vai garantir que o arrasto do vento que pode passar pelaquela região não leve a estrutura toda embora, não leve o telhado todo embora? Nós tivemos uma situação aqui de vento de 110 km por hora na Marinha, e esse vento tirou os postes todos com os painéis solares que a gente tinha colocado ao lado da ilha de Mocanguê. Agora, você imagina, um vento desse era previsível? Não, tirou todas as antenas dos navios que estavam parados ali, mas acontece. Se não tivesse feito uma estrutura adequada, um cálculo adequado, imagine qual as perdas seriam muito maiores. Então, um investimento numa área, como você mostrou aí, um aviário, se não se cuidar de fazer uma coisa assim, o retorno do investimento dele, que aumente 1 ano, 2 anos, é compensador, não é, Júlio? Então, nós estamos falando que numa estrutura correta, o payback se aumentou em 4 meses. Não tem sentido. O payback se aumentou em 4 meses. E se você for pegar hoje para o instalador, se ele tiver hoje qualquer tipo de situação com o produto dele,
que ele necessite acionar uma garantia, ele vai ter todos os devidos laudos comprovados de onde e como foi instalado o seu produto. Né? Porque o que acontece muito hoje, Roberval, que eu vejo, né, em trabalhos no agronegócio, são os fabricantes de outros tipos de estruturas dentro de uma fazenda, dentro disso, aonde eles vão entrar com fotovoltaico. Então você vê hoje, eu conheço fabricantes de estufa de plano que hoje faz estrutura de usina de solo. Nada contra, as empresas mudam, isso não tem problema. O problema é o conceito de engenharia. Então, uma estrutura de planta hoje, quando você vai colocar essa teoria de engenharia no fotovoltaico, você tem lá um poste ou uma fixação segurando um plástico. Quando você joga isso daí para segurar um módulo fotovoltaico que tem uma resistência lá de 240 megapascal de arrasto, como que você faz isso? Como que as engenharias não são iguais? Né? Então, você fazer uma análise, né? O prédio, eu digo, já está lá. Pessoas moram, pessoas trabalham, pessoas transitam em volta. Se o fotovoltaico vir para ser um problema, causar ali um acidente, é melhor não ter. Agora, se vai ter, gente, a questão da segurança é em primeiro lugar, de quem instala, de quem está embaixo. Eu diria que o patrimônio, o lado financeiro, eu fico até para terceiro, quarto plano. Mas isso é fundamental. E eu vejo hoje para os acadêmicos, olhando situações como essa, de uma situação desenfreada, onde se utilizando tecnologias ou engenharia não conceituadas para o problema, para a situação aplicada, eu acho que isso, a médio prazo, eu não diria nem a longo. Porque há 4 anos atrás, quando nós começamos atividades, muitas pessoas falavam: Júlio, essa empresa vai levar 10 anos para vender um volume grande de produto, porque o mercado não vai enxergar valor nisso. Infelizmente, a gente hoje, com 4 anos de vida, já tem uns números bem interessantes para nós, e infelizmente o mercado já está vendo isso, Roberval. Isso é importante. Você colocou um fato que a gente deveria colocar para que todo mundo veja. Porque o agronegócio, como bem colocou o Adriano, ele tem uma estrutura de caminhamento voltada à produção. Então, o retorno do investimento colocado em qualquer investimento que se faça, seja num sistema fotovoltaico, seja num trator novo, seja numa estrutura de bombeamento de água para irrigação, todos eles têm um cálculo de retorno do investimento feito que muitas vezes passa pela, como você colocou, pelaquela estrutura mais barata. Na hora de fazer a composição de preço, vamos pegar a estrutura que está mais barata aqui, porque afinal a estrutura é estrutura, né? Se as estruturas já estão sendo feitas aqui para outra solução, como você bem disse, por exemplo, o sistema de bombeamento de água por gotejamento. O tipo de estrutura das placas que vão ter ali é uma estrutura simples, mesmo com as considerações que tem que ser. Agora, uma estrutura que vai para cima de um galpão já tem uma outra visão. Então você coloca muito bem colocado essas questões, e eu acho que nossos ouvintes que já estão se manifestando aqui têm algo a considerar. Uma das perguntas que eu tenho... Por favor, Adriano, fique à vontade. Não, só complementando, eu acho que o Júlio falou da importância de entender, ou você faz um reforço do telhado, quer dizer, cálculo estrutural, se necessita reforço do telhado, se faça reforço ou se instala em solo. Tem que se colocar essas situações. Simplesmente colocar num telhado, isso depois, no caso de uma granja de frango, você está perdendo a produção de frango. Aí depois tem que consertar todo o telhado, vai perder os módulos, vai perder os frangos, e aí depois reforçar, fazer o telhado de novo. Quer dizer, você está, na verdade, prorrogando o problema. Vai acontecer esse problema, não tem como escapar disso, em algum momento aquilo vai cair. E esses novos, os atuais, pelo menos que estão sendo vendidos, que eu vejo, os que eu visitei, não tem condições de receber módulos fotovoltaicos. Talvez no futuro, né, Júlio, podemos pensar que as estruturas dos galpões já sejam preparadas para isso. Agora, isso que o Júlio falou e que o Baldini falou é uma preocupação das cooperativas. As cooperativas do oeste do Paraná, eu coloquei ali Alar, Copacol e Cevale, elas têm um número muito grande de associados. E esses associados querem reduzir o seu consumo de energia elétrica, porque é um dos insumos na produção de frango. 17% do custo da produção de um lote de frangos, entre o pintinho, sai o frango no final, é energia elétrica. Então, se eles podem reduzir com o sistema fotovoltaico, eles vão querer reduzir. E o que os técnicos das cooperativas notavam é que tinha muita variação de preço. Júlio, era isso, variações de preços.
desde o mais barato até o mais caro, e eles não entendiam por que tinha essa tanta variação de preço, Valdir. O que estava acontecendo que tinha essa variação? Bom, essas variações é porque tem um que não coloca reforço no telhado, tem um que as estruturas são mais, não são devidamente adequadas àquela situação. Bom, isso é um dos casos. Ou inversores mais caros, mais baratos, mas de qualquer forma, as cooperativas não entendiam. Aí que entrou o nosso projeto, Valdir, para fazer digamos, trabalhar com 3 situações diferentes para irmos analisando. Situações, problemas de instalação que verificamos, problemas de operação também que estamos verificando, porque essa é uma dificuldade. Agora, eu acho que segurança acima de tudo. Quer dizer, instalar em qualquer telhado desse... E vai te interrompendo um pouco, Adriano, uma coisa que tem que falar para o público também, né? Hoje o perfil do proprietário rural, do investidor ali, que é o proprietário dos aviários, das granjas, né? Ele mudou muito. Essas pessoas elas são antenadas em tecnologia, são pessoas abertas a estar aprendendo e escutando a parte técnica ali que está envolvida na questão estrutural e etc. Eu tenho um exemplo aqui de um amigo nosso, ele tem vários aviários, né? Alguns suportavam a carga dos módulos e outros não. E esses dias ele me ligou, ele é meu amigo, a gente não faz venda direta, né? Então, através de parceiros, mas ele me liga sempre. E ele falou o seguinte, Leandro, eu estou pensando, eu tenho um aviário que não suporta os módulos, eu estou pensando em construir um outro ao lado para poder fazer um outro sistema. Eu falei, quanto você gasta num aviário novo? Ele falou R$800 mil. Vem no sistema. No sistema, o pessoal aqui que você me indicou vai me fazer por R$300 mil. Eu falei, pô, então, se você achar que é um bom negócio, eu acho que eu vou fazer isso. Então, mas assim, o cara totalmente aceitou o fato de alguns aviários dele não suportar o peso dos módulos, e ele não quis se preocupar em fazer reforço nesses e sim construir um outro aviário. Então, esse pessoal hoje é um perfil totalmente diferente de quando eu era moleque, por exemplo, né? O produtor rural era mais chucro, talvez porque não existia internet, acho que a comunicação não era tão rápida igual hoje, né? Mas hoje esse pessoal é uma realidade muito grande, também isso é importante, o pessoal, quem está no agrobusiness e não investiu em energia solar ainda, é um ótimo negócio, já são inúmeras granjas que utilizam sistemas fotovoltaicos, através da Ecore tem vários, através dos nossos concorrentes vários também, e é um mercado muito grande, muitos aviários ainda sem o fotovoltaico, né? Mas é um público bem antenado, né? Então, acho que essa parte técnica é mais fácil de você colocar o entendimento na cabeça desses investidores, né? Leandro, pegando a sua carona, obrigado pela sua participação, eu queria falar exatamente nessa questão. Hoje em dia, pensar em ter uma visão de energia com uma visão global é parte integrante de todo o negócio. O agronegócio não fica fora disso. Você precisa de energia em qualquer negócio que você vai fazer. Então, quando você senta para pensar no agronegócio, num aviário, e não pensar na energia que ele vai ter, já está aí, por si só, deixando de investir em tecnologia, deixando de ter um retorno do investimento grande. Porque, só para lembrar, um fotovoltaico para soluções, ele tem 25 anos, no mínimo, de vida útil. Se você tem um retorno de investimento aí nos seus 1.200, 1.100, 1.100.000 de um aviário, imagine, considerando as colocações que o Júlio fez, se eu tenho um retorno, um payback aí de 4, 5 anos, vamos supor que seja de 4 anos, de 3 anos, eu não sei porque eu não fiz o cálculo para aviário hoje, quais são os custos. Inclusive é uma das matérias que nós vamos colocar aí mais para frente, a questão do financiamento, dos investimentos nessa área, e vamos trazer aqui um especialista para dar uma ideia melhor de qual é o retorno desse investimento nos vários segmentos que a gente tem. O professor Adriano colocou com muita propriedade essa questão e eu vejo, Leandro, que cada vez mais a preocupação de nós estarmos trazendo essas informações aos nossos ouvintes, aos nossos seguidores, é importante que essa colocação que você fez, essa colocação feita pelo Júlio, que pensar na qualidade do produto. Por quê? Você está fazendo um investimento.
Se você está fazendo um investimento, comprar um produto que vai te dar um problema, como falou o professor Adriano, dali a 4, 5 anos, e vai dar um problema se você não pensar na melhor solução, qualidade e rentabilidade estão entrelaçados. Você não pode pensar em uma boa qualidade fazendo uma economia de centavos. Você tem que pensar, claro, é boa a economia, relação custo-benefício. Eu sempre falo isso nos projetos. Relação custo-benefício é uma coisa que a gente deve ter na mão, sempre. E uma empresa como a do Júlio, que desde 2016 está pensando nessa qualidade, essa questão muda o foco do mercado. E muda sensivelmente. O Júlio acabou de nos dizer aí que não esperava que o retorno fosse tão rápido como está sendo. E por quê? Qualidade. Não sei, Júlio, se eu bati a bola para você chutar, mas eu acho que essa é uma colocação que eu gostaria que você falasse, principalmente numa questão que já estou vendo aqui de perguntas. Como é que fica? Quando você faz, se me permite, eu faço a pergunta, Júlio, você já pega a bola e vai para frente. Quando você tem agrotóxicos jogando, por exemplo, pulverizando o ar com produtos químicos, isso não afeta a estrutura? Como é que você trata essa questão? Eu sei que você tem uma forma específica para isso, mas eu gostaria que você falasse para os nossos ouvintes como é que se trata quando você tem agrotóxico envolvido no ambiente. Maravilha, Roberval. E fica de novo, né? Roberval, tá me ouvindo? Tá, estou ouvindo perfeitamente. Está contigo. Perfeito, então. Roberval, bom, só uma pequena deixa no que o Adriano disse. Isso realmente é fato, tá? A questão aí hoje, até que o Leandro comentou, né, fez um parênteses aí, os proprietários hoje do mercado de agronegócio estão muito atentos com relação a isso. Nós já fizemos obras aqui no interior de São Paulo, onde o proprietário de um aviário falou assim, a minha obra só começa quando eu tiver todo o memorial de cálculo da estrutura. E ele pegou esse memorial de cálculo, levou para uma engenharia para ser feita uma validação. Então, isso é fato, isso é bacana, e essa preocupação vai ser, acho que essa evolução o mercado vai vir, porque se o mercado começar a exigir coisas melhores, o nível do mercado sobe, isso é fato mesmo. E sobre o segundo ponto, Verval, nós já tivemos projetos, tá? Que você não ganha por preço, e não é uma questão de mostrar problema para vender solução, mas nós já tivemos situações onde a gente foi fazer estudo dessas questões de intempéries como pulverização. Então, nós já tivemos projetos que foram instalados em regiões próximas a plantio de limões, onde a gente foi fazer análise, né, da questão ali, né, do veneno, enfim, né, do que é jogado ali no limão para poder combater as pragas, para entender se ele tem ou não interferência nos módulos e na estrutura, para você ter uma ideia. Né? Então, você tinha alta concentração de zinco, né, no agrotóxico, e isso a gente levou até o nosso fornecedor de tratamento superficial para poder entender se isso seria reagentes que atacariam ou não. Então, é isso que eu digo, né? Prestar esse serviço para o cliente, mostrar isso para o cliente, é cuidar do dinheiro dele. Né? Eu acho que isso é uma forma de zelo e de atenção pelo seu cliente. Ganhe ou não o projeto. Pelo menos quando ele se deparar com outra empresa, né, que tenha custo mais baixo, ou até mesmo que seja mais alto, mas não tenha um nível de resposta nessa linha, é fundamental, porque isso é fato. Então, num aviário, você tem amônia. Se você tiver um aviário perto de plantio, e entender qual é o plantio, qual é o tipo de agrotóxico que se faz necessário nessa região, você pode ter ataques severos ao material. Né? E isso até vai mais além, tá, Roberval? Isso a gente pode falar sobre a relação de água da região, pH de água alterado. Se você for lavar módulo, pode atacar o módulo. Cara, isso vai longe, isso vai longe. E essa cultura que a gente falava antes, que era uma briga de poucas pessoas, hoje eu tive, né, donos, né, de distribuidores para quem eu trabalho hoje, para quem eu forneço, que tiveram alguns exemplos e me ligaram e falaram, Júlio, como eu fico feliz por isso. Eu achei que certos assuntos eram uma briga de uma pessoa só. Mas hoje eu vi situações como... E é isso que eu acho que é o destino do mercado. As universidades formando pessoas cada vez mais capacitadas, avaliando um todo e não somente uma parte do problema, né? E clientes mais bem informados, com eventos como esse, e com palestras,
Então, essa formação, eu acho que ela já vem trazendo resultado de 2016, eu estou no mercado fotovoltaico desde 2014, e eu acho que isso vai trazer uma evolução muito grande, viu, Roberval? Ô, Júlio, quanto tempo, mais ou menos, demora a instalação de uma estrutura, por exemplo, num aviário? Isso, claro, depende do tamanho, do espaço, né? Mas, em média. Carolina, esse projeto que foi feito junto com esse parceiro da Encore, eles tinham um projeto em torno de 50K de potência, e o processo ali de instalação dele, ele trabalhou ali num período, né, entre a saída de um lote ali de frangos, de aves, né, por um tempo que tem de limpeza ali, tudo tal, para entrar um novo lote, né. Desculpa, Adriano, se isso tiver nomes técnicos para tudo isso, perdão, né, mas de uma forma resumida, esse é o processo. Vazio sanitário. Ok, obrigado. Isso que é bom bate-bola assim com pessoas informadas, né? Você captou o que eu queria explicar. Então, o que acontece é isso. Nesse projeto, esses 50K, eles tiveram ali um prazo ali, entre a fixação, toda essa parte, o processo levou em torno ali de 10 dias, até porque era uma estrutura muito customizada, né? Você tinha um telhado não tão favorável. Se você puder passar umas fotos, eu vou pedir para você parar em uma. Pode passar, eu te falo para você parar. Se você puder, por favor. Qual que você quer? Okay. Dá uma olhada nela. Pode passar. Pode passar. Ó, se vocês estão vendo, né? Então aí nós temos um telhado de fibrocimento, onde é um telhado complexo de se andar em cima, né? Você tem uma alta, a probabilidade de uma queda é muito grande, né? Se você puder passar mais uma. Tem uma foto da parte de baixo, essa foto. Então, olha só, então você tem uma estrutura totalmente fora dos padrões normais de se receber um fotovoltaico. Então, o instalador teve uma dificuldade maior nisso daqui, né, para se fazer o processo aqui de montagem, onde ele teve que fazer parte da montagem pela parte inferior do telhado e o complemento pela superior. Mas esse projeto aqui de 50K levou em torno aqui, se não me falha a memória, em torno de 10 dias a montagem, por causa dessa dificuldade que você tinha, né? Você tinha uma dificuldade grande por não ser uma estrutura já preparada e já prevista para receber um fotovoltaico, né? Então nós fizemos aí todo um ajuste para se adaptar às características. E essa obra foi feita o laudo estrutural, somente para conhecimento de todos. Eles fizeram um laudo estrutural, que a gente teve que ter uma estrutura que condizesse, que ela tivesse ali relação total com o que estava em campo, né? A gente não podia ir contra o que já estava ali e não abusar dos esforços, né? Eu acho que 10 dias, visando total segurança, né? E que o projeto realmente seja um projeto bem desenvolvido, eu acho que foi um bom tempo. Pode ser que eu esteja errada. Você sabe que eu digo o seguinte, essa é uma coisa que eu falo com o Leandro. O Leandro uma vez já comentou isso comigo e é uma coisa que eu sempre falo com todo mundo. Uma hora o mercado vai ver que apertar alguns parafusos mais faz sentido, né? Então, você ter um produto que responda questionamentos no futuro, eu acho que ele é fundamental. Eu acho que isso é fundamental. Ter uma estrutura por ter. Você pega telhado desses, tem hoje vários fabricantes de estrutura colocando fixação em cima do telhado. E esse telhado não pode receber carga. Esse telhado não pode. Mas é fácil, eu vou pegar um mini trilho, eu vou rebitar em cima do telhado. Esse telhado, ele cria, se você colocar qualquer peso adicional em cima dele, isso pelo fabricante, tá? Não sou eu falando, tá? Você cria um negócio chamado ruptura transversal, né? Porque a telha de amianto, de fibrocimento, perdão, ela tem um processo de extrusão na sua composição. Então, se você colocar esforço sobre ela, você cria uma ruptura transversal. Então, se você tem uma queda desse telhado e você for reclamar a quem, né, por alguma empresa sobre isso, você está desprotegido. Você matou a garantia do telhado do seu cliente, né? Então, esses são os pontos a serem levados em consideração. E vamos falar em 10 dias? Não é um absurdo. Eu acho que é uma coisa para se fazer bem feito e com as devidas particularidades, eu acho que é aceitável. Sem dúvida nenhuma, Júlio, sem dúvida. E você colocou uma coisa muito importante nessa tua fala, que eu sempre tenho considerado e colocado nas minhas conversas com quem me pergunta sobre o que é importante no investimento fotovoltaico. Primeiro, segurança.
Segurança é importantíssimo. Um parafuso que seja diferente da estrutura, porque na hora da instalação a equipe deixou o parafuso e é longe, imagina, você está no meio do campo rural, um parafuso faltou, tem no outro parafuso, coloca em uma estrutura, como essa de 50K. Você põe uma base com um parafuso diferenciado. Daqui a 3, 4 anos, não é, Adriano? Vai ter o problema naquele parafuso e é um parafuso que vai quebrar toda a garantia de um projeto de 50K. Quer dizer, esse tipo de preocupação que você está trazendo, Júlio, é importante que os nossos ouvintes captem essa mensagem. Segurança é importantíssimo. Você fazer um investimento de alguns milhares, alguns milhões de reais e não pensar nas pequenas coisas dela, não é, Adriano? Eu acho que você coloca com muita propriedade isso, e como nós estamos quase no final da nossa live, eu queria convidar vocês ainda para uma próxima sequência disso, num próximo programa, onde nós vamos falar sobre essas particularidades de instalações que são importantes. Tem uma pergunta aqui, Adriano, sobre a capacitação que você faz na universidade com essas estruturas aí. Como é que você pensa nesse conceito de... Você tem algum curso que especificamente faz alguma coisa para esse preparo de fotovoltaico no agronegócio? Não, porque o curso que nós temos, quer dizer, deixa eu explicar os cursos que nós temos na PUC atualmente. Nós temos cursos de especialização em energias renováveis, já está na 7ª edição agora este ano, 2020, curso de mestrado e doutorado. E também formamos na graduação alunos que trabalham conosco, mas não um curso técnico, por exemplo, de instalação, isto não. Nosso curso está mais ligado já, digamos, à avaliação dos sistemas fotovoltaicos. Então, nesse nível de especialização, mestrado, doutorado. Eu só queria comentar uma coisa, Baldini, brincando, né? Tu falaste bem, um produto que eu quero que dure 25 anos. Eu diria, então, para vocês todos, pessoal, vai durar mais. Tá? Só não vou querer que eu dê a garantia, tá? Isso eu já não vou assinar a garantia para vocês. Mas esses 25 anos, quem produz célula solar de silício e usa os materiais que nós estamos usando hoje, vai durar mais. Então, investir numa boa estrutura, num bom cabeamento, num bom projeto, num reforço de telhado, meus amigos, isto vai se pagar tranquilamente, porque o módulo fotovoltaico estará lá em 25 anos. E ainda eu brinco, quem é que compraria uma Ferrari e faria uma instalação com um telhadinho vagabundo e com 4 postezinhos de madeira? Alguém faria isso? Não, né? Então, mais ou menos é isso. Se você compra uma Ferrari, que é um módulo fotovoltaico de alta tecnologia, bom, coloque as outras partes também, as estruturas de alta qualidade, porque você tem que manter o seu Ferrari no seu telhado, né? O Leandro queria falar. Eu lembro que o Leandro tem essa colocação. Fala lá. Eu concordo, salvo alguns movimentos que a gente está vendo, né? Ontem a gente teve uma reunião, eu estou participando de um grupo de trabalho também, né? Para existir uma inspeção de obras prontas, né? Uma inspeção de qualidade, né? Com compatibilização técnica de produtos, checagem de diagramas, projetos e normas, né? Para saber se está todo mundo fazendo as instalações aí de acordo com as normas, tanto dos fabricantes, tanto das próprias normas aí brasileiras, né? E questão dos módulos, sim, você tem um exemplo, acho que você citou na outra live, 40 anos, né, Adriano? Se eu não me engano, eu também sei de módulos aí que estão há mais de 40 anos na Alemanha, né? Também funcionando. Aqui no Brasil mesmo nós temos. Algumas práticas que estão sendo utilizadas por péssimos instaladores que, infelizmente, a gente tem ainda no Brasil. O pessoal instala, pisa em cima do módulo, tem vídeo até do pessoal dançando em cima do módulo, isso causa as chamadas microfissuras, né? E aí vai acelerar o processo ali de acontecer um hotspot ou não vai durar os 25, os 30, os 40 anos se essa prática for adotada no início, né? Então, por isso que é importante essas graduações, esses cursos, as universidades, o papel de professores como o Adriano, que estão aí em prol do mercado aí há muitos anos, né? Então, essa reunião que a gente teve ontem, tanto do comissionamento, também a discussão era a capacitação de instaladores, porque
Isso. Às vezes na faculdade você vai fazer a graduação ali, mas você não vai ter o curso técnico, né? Assim como o Adriano mencionou. Então, a gente está trabalhando junto com as associações e com o mercado como um todo para tentar melhorar, né? Não para tentar, mas para melhorar a qualidade mais e mais aí dos instaladores e que o produto final aí tenha uma qualidade ideal e que esse produto dure aí 5, 30, 40 anos, né? Para que todo mundo tenha um maior retorno durante esse período, né? Leandro, enquanto você está falando, e Júlio, aqui o Flávio Abreu mandou para mim um depoimento que eu vou ler para vocês. Flávio, muito obrigado pela sua participação. Sou o Flávio da I9 Solar, empresa citada no caso do Júlio, e o apoio técnico da SPIN foi essencial para o sucesso do projeto. Assim como a consciência do cliente do aviário, que, como o Leandro disse, já tinha muita informação. Tanto que optou por um sistema da SolarEdge, que é a empresa que o Leandro está trazendo para o Brasil, e confiou no trabalho correto de engenharia. Flávio, obrigado pelo seu depoimento, está trazendo exatamente o que nós estamos fazendo aqui. Está fechando com chave de ouro essa nossa 1 hora de bate-papo, que não vai esgotar o assunto naturalmente, Júlio, mas está aí. Sim, alguém abriu... Abriu o microfone. Ok. Flávio, muito obrigado pela sua participação. Nós temos aqui várias outras perguntas que, como a gente sempre orienta, é interessante que vocês deixem as suas perguntas aqui. Nós vamos encaminhar elas a quem for, e nossa live de hoje não está terminada. Eu queria dizer a você, Júlio, a você, Adriano, e a você, Leandro, que esse bate-papo tem sequência, porque a gente deixou de falar de algumas coisas. A parte técnica, Adriano, que você colocou, é muito importante. Essa capacitação dos técnicos, existe vários segmentos para fazer isso. Agora, o mais importante é isso que nós estamos fazendo aqui agora, informação e conhecimento. Porque sem informação e sem conhecimento fica naquela miríades, né, de todo mundo falar de energia solar, todo mundo entende de energia solar, e na hora do resultado final ter aquela dúvida de falar como é que eu vou me orientar exatamente. Como é que profissionais do setor, como bem falou o Júlio, se o mercado vai estar aí vendendo qualquer coisa, eu não vou vender qualquer coisa, porque eu não estou aí para vender qualquer coisa. Então, essa é a essência desse nosso programa. Nós temos que trazer cada vez mais essa informação de qualidade, Adriano, Júlio e Leandro, para que nossos ouvintes estejam antenados com essas soluções. E vamos sim, você citou, Leandro, essa comissão, que eu também conheço esse processo, faço parte da ABNT de algumas coisas que nós estamos fazendo lá. É importantíssimo, nesse momento de crescimento de mercado, que aconteça no fotovoltaico uma visão, uma vertente de qualidade. Nós passamos, como o Adriano lembrou, desde o passado passamos pelo solar térmico, problemas de baixa qualidade de instalação, de fabricação, e isso deu um tiro no pé no mercado solar térmico no passado. Foi mencionado ontem na reunião, inclusive, o case do solar térmico, né? Exato. E realmente, talvez as atitudes que foram tomadas foram tardias, né? Então, o mercado ele não pode crescer de uma forma desordenada e ele acaba se queimando aí no final, né? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado hoje. Tem muita gente boa trabalhando em prol do setor e tem muita instituição, não vou citar nomes, mas muita gente ajudando também. E o importante é assim, ninguém fazer tendenciando para um ou para outro, e sim fazer para o bem do mercado como um todo, e aí os players eles vão se diferenciar pelo trabalho de cada um, né? Então, é importante, eu estou nesse grupo de trabalho, tem concorrentes nossos lá também, e todo mundo trabalhando junto ali como parceiros e não concorrentes, né? Só para benefício de todos, né? Ok. Nós vamos, sempre no final, a gente coloca o site de todos os nossos fornecedores, participantes, e quem está nos perguntando aqui vai ter todas as informações referentes a quem está participando hoje. Tá?
Otávio Alcântara. Você vai receber as informações e eu peço que todos os que estão participando aqui tenham as suas perguntas, façam as suas perguntas, dirijam aos nossos sites que nós vamos fazer chegar as respostas até vocês. Carol, queria deixar contigo esse final, as palavras, que nós estamos quase na hora, passando um pouquinho da hora. Contigo, Carol. Gostaria de agradecer a todos a participação, acho que foi um bate-papo bem legal, todos conseguimos falar um pouquinho. Acho que a gente tem que voltar nesse assunto de segurança, de estrutura, acho que a gente tem muita coisa para conversar. Júlio, Adriano, muito obrigada pela participação. Também gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores e apoiadores Ecori, Spin, BR Solar e ABEAMA. Muito obrigada. Algumas perguntas que não foram respondidas, como o Ruberval acabou de falar, vão ser respondidas posteriormente, ou se tiverem alguma dúvida, vou passar um e-mail para vocês, tá? rbenergiapessoas@gmail.com. Vou repetir, rbenergiapessoas@gmail.com. Qualquer dúvida é só mandar por esse e-mail que vamos esclarecer. Baldinho? Obrigado a todos. Carol, obrigado. Adriano, muito obrigado do Rio Grande do Sul, sua presença por aqui. Obrigado, Leandro. Obrigado, Júlio. E a todos que estão conosco até agora. E não esqueçam, terça-feira que vem estamos novamente em Energia e Pessoas, com essa energia que vocês trazem para nós. E cada vez mais colocando a energia solar fotovoltaica ao apoio e poder de cada um de nós. Muito obrigado a todos. Deixo as palavras finais a quem quiser. Muito obrigado. Obrigado. Obrigadão. Obrigado. Um abraço para o Flávio também, foi citado aqui, estava acompanhando, né? Um abração, Flávio, aí 9. Um abraço para todos aí, agradeço mais uma vez, um prazer estar aqui como convidado. Obrigado, Júlio. Obrigado, Roberval. Agradecer também aí pelo Flávio ter citado, liberado o case dele para a gente conversar hoje aqui e servir como ponto de apoio para a nossa conversa. E obrigado a todos aí pela participação. Obrigado, Otávio Alcântara, que está dando um sinal para nós aí. Obrigado a todos. Lenilson, Camila, todos que estão conosco aqui. Estejam conosco na terça-feira que vem. E nos acompanhem pelo nosso canal, que nós vamos estar sempre estar informando coisas novas para vocês. Muito obrigado a todos e um grande abraço e grande energia para todos. Obrigado.